Oi, olá meus queridos e estimados alunos e alunas do curso de Agentes de Investigação Confidencial e Reservada do SEDAIC Piauí, Brasil. Antes de iniciar nossa aula, gostaria de pedir a todos que fizessem sua inscrição no nosso canal e que desse seu likezinho e fizesse comentários das aulas para que eu possa, em cima dos comentários, melhorar o conteúdo das aulas, tá ok? Eu ficaria muito agradecido a todos. Bom, dando continuidade à nossa disciplina Direito Constitucional, certo? Nessa nossa 11ª aula, nós iremos tratar do assunto do controle de constitucionalidade. Bom, o controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade das leis ou dos atos normativos, tá? Dos atos normativos com a Constituição Federal, assegurando-se ali, assegurando com isto, ali na Constituição, a supremacia da lei maior, que é a lei magna, a nossa Constituição Federal, tá? Através do conjunto de instrumentos com o qual uma corte ou outro órgão legitimado exerça ali um juízo de verificação de compatibilidade, que é a validade, certo? Formal ou material e circunstancial de determinado ato estatal em relação aos preceitos da Constituição. O controle de constitucionalidade jurisdicional é realizado pelo Poder Judiciário. Assim, os juízes e tribunais exercem a jurisdição constitucional a eles reservada, analisando ali e verificando se estas leis e atos normativos se estão ou não de encontro com a Carta Magna, com a Constituição Federal. E também preservando a limitação dos poderes exercidos pelos poderes legislativo e judiciário. A função principal do controle de constitucionalidade é garantir a ordem e a coerência do sistema normativo, de modo que, partindo da supremacia e rigidez constitucional, haja ali uma conformidade entre as leis, o seu fundamento de validade, que é a própria Constituição Federal. Os mecanismos de controle de constitucionalidade mais comuns desse controle é o controle concentrado dessa constitucionalidade. Quais sejam a ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade preventivo, a gente falar qual o controle de constitucionalidade preventivo. Nós dizemos que no legislativo esse controle ele é exercido durante o processo legislativo da lei ou o ato normativo. No Brasil, esse controle ele é exercido pelo Poder Legislativo no momento da apreciação das preposições. O que é isto? É tudo aquilo que é submetido à apreciação do Legislativo.
E quando nós falamos de controle difuso, muito comum se dizer, o que é controle difuso? Bom, quando se trata de controle difuso, nós dizemos que é um controle de constitucionalidade exercido pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em que este Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, é o órgão responsável em assegurar a incolumidade e a uniformidade da legislação federal. E possui aí a prerrogativa de realizar o controle difuso de constitucionalidade ao realizar o juízo de revisão dos recursos impetrados ou interpostos naquela casa. Certo? Como vimos, o controle de constitucionalidade nada mais é do que uma relação de parâmetro, ou seja, uma análise de compatibilidade e adequação, seja ela formal ou material, entre as leis, os atos normativos, frente à Constituição Federal, consistindo aí justamente na aferição da validade das normas face ao texto constitucional. É oportuno se falar, salientar que a rigidez mencionada pelo doutrinador, certo, está calcada no procedimento solene de alterações do texto constitucional codificado no artigo 60 da Constituição Federal. Se não, vejamos. O artigo 60 da Constituição Federal, ele diz que a Constituição poderá ser emendada ou emendada mediante propostas. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros das câmaras, dos deputados ou do Senado Federal. Inciso 2. Do Presidente da República. Inciso 3. De mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. No seu parágrafo 1º, do artigo 60, ele diz que a Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, do estado de defesa ou do estado de sítio. No seu parágrafo 2º, ele diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em ambas as casas 3/5 dos votos dos respectivos membros. No seu parágrafo 3º, diz a Constituição Federal que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. No seu artigo 4º, ele diz: não será objeto de deliberação a proposta de emendas tendente a abolir 1. A forma federativa do Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. Estas são consideradas as causas pétreas. No artigo 3º, o 5º, aliás, ele diz: a matéria constante de proposta de emendas rejeitadas ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Há de que se pontuar aí que, por ter uma dinâmica de alterações mais rígidas, as normas constitucionais são hierarquicamente superiores
às demais espécies normativas, ou seja, das leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, caracterizando então aí como um parâmetro de validade para as mesmas, validando nesse aspecto o princípio da supremacia da Constituição. Han Kelsen, já nos seus artigos, ele nos confirma ali, se você ler Han Kelsen, você vai ler, você vai entender que ele diz que o ordenamento jurídico é composto de normas que estão escalonadas em níveis hierárquicos e distintos, devendo as normas inferiores observarem e retirarem seu fundamento de validade das normas superiores. Kelsen também ele diz que, ao estabelecer uma hierarquização das normas, atribui-se aí a existência destas. Ou seja, é uma dicotomia, porque norma superior fundante, ele trata da norma superior fundante, e uma norma inferior fundada. A primeira, a fundante, certo? Como sendo aquela que sempre direciona a segunda, que é a fundada. Isto é, que a Constituição Federal seria a norma superior, a norma fundante, que emanda direções às normas inferiores, aquela norma fundada. Também Han Kelsen diz lá, a ordem jurídica não é um sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas sim uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade deve ser como um produto de conexão de dependências que resulta no fato de validade de uma norma que foi produzida de acordo com a outra norma e se apoia sobre essa outra norma, esta cuja produção, por sua vez, é determinada por outra, e assim por diante, até abdicar finalmente na norma fundamental pressuposta. A norma fundamental hipotética, nesses termos, portanto, é o fundamento da validade, como último que constitui a unidade desta interconexão criadora. Diante de toda essa complexidade de normas, podemos dizer que por meio do controle de constitucionalidade é que se garante a força normativa e efetividade do texto constitucional, buscando ali fiscalizar a compatibilidade vertical da norma com a própria Constituição, declarando então aquelas constitucionalidades, as válidas, e a inconstitucionalidades, aquelas consideradas inválidas. Quanto aos pressupostos do controle de constitucionalidade, segundo grande parte dos doutrinadores, o controle de constitucionalidade é viável quando preencher determinados pressupostos para que haja um controle forte e tradicional
que são eles os seguintes. Primeiro, a existência de uma construção formal quanto ao conteúdo e rígida quanto à estabilidade, além de ser dotada da supremacia e que somente possa ser modificada por procedimentos que ela mesma determine. Podemos ver isto lá no artigo 60 da Constituição Federal, que diz o seguinte, depois eu traduzo, vamos passar para o segundo. Você pode ver no artigo 60 que vai dizer exatamente isto. A segunda hipótese, a segundo controle forte que se detém, é que a atribuição de competência a um órgão dotado de legitimidade para exercer o controle, que nada mais é que o Superior Tribunal Federal. A terceira hipótese diz assim, é que deve existir, certo? Deve haver a existência de uma sanção por descumprimento da Constituição, que seria ali a declaração de nulidade da lei ou do ato normativo, que seja contrário à mesma e com efeitos em regra ex tunc, quer dizer que tem efeito para trás, ex tunc é para trás. Dito isto, podemos falar que a exigência de uma Constituição rígida, como falamos anteriormente, é aquela que apresenta um procedimento mais dificultoso de aprovação de uma alteração formal. Ela interliga-se à teoria de escalonamento normativo e ao princípio da supremacia da Constituição. Lembrando então que este último ele segue no sentido de corroborar com o entendimento de serem as normas constitucionais hierarquicamente superiores às demais. Porém, não basta reconhecer a supremacia da Constituição como sendo o fundamento de validade do restante do ordenamento jurídico, senão proporcionar um mecanismo para a realização efetiva deste controle. Que podemos dizer que ainda que o órgão legitimado para a realização desse controle de constitucionalidade seja, em regra, o judiciário. Excepcionalmente, tal controle poderá ser exercido pelo poder político, que em outra oportunidade nós explicaremos. O poder político também tem esse poder, mas em uma hora oportuna nós falaremos disto. Bom, dos requisitos para que as leis ou atos normativos sejam compatíveis com a Constituição Federal, para que esses atos normativos e essas leis sejam compatíveis com a Constituição Federal, existem determinados requisitos. Quais sejam? São dois os principais. Os requisitos que iremos analisar, certo? E preenchidos por lei aos atos normativos, certo? São eles os requisitos formais e os requisitos materiais. Os requisitos formais entende-se e vem a dizer a respeito à forma ou o modo de produção da lei, que deverá respeitar
o que está ali definido pelo poder constituinte originário, quando da elaboração da Constituição, ora vigente, a nossa Constituição de 88, né? Onde ali resta, certo? É definida ali uma receita sobre a qual o procedimento de alteração será estabelecida, tá? Nesse sentido, podemos dizer que não basta apenas que a nova norma, tenha um excelente texto em seu corpo, tá? Uma vez que não obedecida às regras formais, as alterações ali estabelecidas pela Constituição Federal, configurando ali então a inconstitucionalidade daquela norma, se não restar obedecida essa regra formal. Se não, vejamos, uma das características dos requisitos formais. Pode-se verificar uma inconstitucionalidade formal, orgânica, quando há o descumprimento de uma regra de competência legislativa para a elaboração da lei ou do ato normativo. Como exemplo, nós vamos citar aqui, digamos que o STF entende como inconstitucional, tá, lei municipal que disciplina o uso de cinto de segurança. Por quê? Porque esta lei já está, ela já se trata de uma competência, essa lei, ela trata-se de uma competência legislativa da União. A gente pode constatar no artigo 22, inciso 11, que trata da legislação sobre o trânsito e transporte. Então, vejamos. O artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre, inciso 11, trânsito e transporte. Pronto, matou. Sobre a inconstitucionalidade formal, por descumprimento de pressupostos objetivos, verifica-se aí a ocorrência quando se verifica o descumprimento de um requisito expresso da Constituição, para ali a produção das leis ou dos atos normativos. Um exemplo bem claro e didático quanto a esse aspecto, nós verificamos no artigo 62 da Constituição Federal, que dispõe sobre as medidas provisórias. Isto porque, para a produção de medida provisória, tá, deverá haver um motivo de relevância e urgência. Nesse sentido, e uma vez que é o presidente da República, que é o legitimado para propor a medida provisória, não observar esses dois requisitos, haverá ali o descumprimento de um dos pressupostos, um pressuposto objetivo, ou dos pressupostos objetivos do ato normativo, configurando então uma hipótese de inconstitucionalidade formal. Diz o artigo 62, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Então, aí a resposta está na própria Constituição. Já a inconstitucionalidade, propriamente dita, diz respeito ao descumprimento de regras do processo legislativo. Ou seja, nessas situações, certo, verifica-se vícios no procedimento legislativo. Um exemplo clássico que se pode falar é o de votação
de emendas à Constituição, que não observa o quórum mínimo para sua aprovação previsto no artigo 60 da Constituição Federal. Artigo 60 diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Vamos ficar por aqui, já demandando 25 minutos. Na nossa 12ª aula, nós falaremos, dentro desse assunto, dos requisitos materiais do controle de constitucionalidade. Obrigado a todos e espero que todos vocês tenham um bom proveito com a aula. Muito obrigado e até a próxima aula.